Então, o Thiago chegou início do ano passado pra gente para testar um aparelho auditivo, né? Então, a gente testou. Ele usava um aparelho auditivo só de um lado, é um aparelho muito fraco para a perda dele, né? Então, a gente adaptou um aparelho adequado para os dois lados. E ele teve muito sucesso ali com esse aparelho mais forte. Então, ele ficou muito animado, até porque ele achava que o lado esquerdo, que ele não usava mais aparelho auditivo, não servia mais para nada, né? Então, Ele colocou nas duas colocou orelhas. nas duas para fazer o teste. Tá. Aí ele devolveu, ele não tinha condições de comprar. Eu falei, Thiago, acho que a tua orelha esquerda é potencial para implante coclear. Vai ficar bem com o aparelho? Vai, mas até um certo ponto, porque essa perda pode piorar e a gente perder o restinho que tem ali e daqui a um tempo a gente não ter mais a estimulação que precisa. Ele fez uma vaquinha, ele conseguiu o valor para o aparelho auditivo, mas a pulga ficou atrás da orelha dele, né, em relação ao implante. Então ele procurou o doutor para fazer uma avaliação, deu todo o encaminhamento. Isso levou em torno de 1 ano e meio até a decisão, né? E a esposa sempre muito presente, incentivando ele, querendo essa melhora dele. A cirurgia dele foi muito tranquila, né? Foi rápida, não demorou, a recuperação foi tranquila. E ele chegou para ativação e a gente já baixando a expectativa novamente, né? Ativação do implante na orelha esquerda, né? Na orelha Que foi esquerda. onde ele fez. E usando aquele aparelhinho dele antigo na orelha direita sem muito ganho. Na ativação, o que não é comum, ele já decodificou os sons de Ling e algumas palavras. Isso não é normal. Tem paciente que não decodifica nada, que só escuta barulho. Né? E ele já decodificou. E uma coisa que é muito simples para nós, a gente não dá valor, né? Ouvir uma música, às vezes a música tá tocando e no dia a dia não dá o valor que precisa. A primeira coisa que ele fez foi pegar o celular e botar uma música para ouvir. Então eu digo, olha o desejo. Quando a gente fala em desejo de ouvir, é isso. O que te move a ouvir? Né? E a gente, Thiago, não adianta, tu ainda não vai conseguir decodificar a música. E ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque mesmo nessa dificuldade ele conseguiu Isso aí. alguma coisa. E sabe que no dia seguinte, né, da ativação do implante, ele já começou o treinamento auditivo, super animado, e realmente todos os sons de Ling ele reconheceu. E depois disso eu fui avaliando. Ele conseguiu perceber a diferença entre som forte, som fraco, som longo e som curto, som fino e som grosso, o número de vezes que o som tocou, com um intervalo um pouquinho maior ele reconheceu. Eu fiz uma lista com os nomes, perguntei para ele os nomes das pessoas da família, as pessoas que mais convivem com ele. Nós fizemos a lista com o nome dessas pessoas. Então ele ficou com a lista em frente e eu falava o nome das pessoas atrás dele, ele reconhecia. E aí eu fui avançando, né? Olha, vou colocar o nome dessas pessoas dentro de uma frase. E aí eu falava uma frase e ele não precisava entender o que eu estava dizendo, mas ele precisava reconhecer o nome da pessoa. Era a nossa tarefa. E ele foi reconhecendo, e assim nós já fizemos 2 sessões de treinamento auditivo. O aparelho auditivo dele do lado direito está na manutenção, então a gente acaba que nessa primeira semana de ativação ele está treinando exclusivamente o lado do implante, e ele já contou que ele estava na sala e a esposa dele estava assistindo televisão no quarto e ele conseguiu identificar que tinha uma voz de homem na televisão. Depois ele perguntou para ela, olha, era uma voz de homem? E ela falou sim. E aí uma das orientações muito importantes quando o paciente chega para o treinamento auditivo é: preste atenção aos sons. Comece a atribuir significado. Todo o barulho que você vai ouvir, porque a partir de agora tudo vai parecer um barulho, tudo isso tem significado. Se você não sabe, se você não consegue identificar qual é o significado, peça para alguém da família que diga, não, o que significa isso, né? O que é isso que eu comecei a escutar? E vá atribuindo significado e vá reaprendendo a ouvir. Ele nasceu com essa perda, mas ele já tem registro, né? Porque ele sempre usou o aparelho auditivo. E foi progredindo, foi piorando, né? Então, esse Isso. registro que ele tem é o que tem que ser resgatado e Isso aí. estimulado, né? Não pode ser perdido, né? Eu digo que a gente não vê
não enxerga, né, não lembra, mas o que a gente não ouve também não. Isso Né? aí. Então vai se perdendo ao longo do tempo. E o Thiago, a gente tem o registro da etapa dele, né, de todas as etapas, o passo a passo, a cirurgia, a ativação e o treinamento auditivo. Isso aí, para mostrar como é feito um passo a passo do implante E que é coclear. simples, não precisa ter medo. Isso aí, e que funciona. E funciona. Isso aí.